Muita gente me pergunta o que eu fiz para conseguir estar aqui na Austrália fazendo meu doutorado com bolsa de estudos. E é por isso que eu vou gravar esse vídeo para vocês contando toda a história do meu processo, do passo a passo para eu ter chegado aqui em Melbourne, na Monash University. Antes da gente continuar, não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal e comentar aqui se você também gostaria de estudar, fazer sua pós-graduação em uma universidade australiana com bolsa de estudos. Se eu for puxar aqui na memória quando que eu decidi morar na Austrália, essa vontade já vem bem antes de ter ido para os Estados Unidos lá em 2015. Então olha só, já é uma coisa que eu já planejava, já fazia um tempinho. Naquele momento, era mais viável fazer a minha graduação nos Estados Unidos, experiência que eu não me arrependi de ter ido para um outro país que não era o meu plano A. Foi incrível, vivi uma das melhores fases da minha vida lá nos Estados Unidos, sou muito grato por essa parte da minha vida, mas não deixei de lado a minha vontade de vir para a Austrália. E aqui estou. Os anos se passaram, vivi minha primeira experiência internacional nos Estados Unidos, o que me motivou ainda mais querer viver a segunda experiência internacional. Quando eu estava nos Estados Unidos e terminei a minha graduação, eu voltei para o Brasil, fui para São Paulo, onde eu fiz o meu mestrado, e durante o meu mestrado eu já comecei a planejar a minha próxima etapa, o meu doutorado. E foi muito interessante, pois as coisas começaram a se encaixar naturalmente. Olha só que legal essa história. Quando eu estava rodando os experimentos do meu mestrado, para quem não sabe, eu sou biólogo e eu gosto muito da temática dos efeitos dos poluentes, da poluição que nós humanos causamos na natureza, os efeitos desses poluentes nos animais. Então estava eu lá, em São Paulo, rodando os experimentos do meu mestrado, que faziam parte da minha tese, para conseguir o título de mestre. E eu estava no laboratório, quando de repente alguém abre a porta do laboratório, enquanto eu rodava os meus experimentos, e a minha primeira reação foi tipo, quem que é essa pessoa que está me interrompendo no meio do meu experimento, sendo que não pode ter nenhuma movimentação a não ser a minha aqui dentro, né? Tudo muito controlado, o ambiente tudo muito controlado, temperatura, a luminosidade, tudo mais, umidade e tal. E aí eu já fui virar para chamar a atenção da pessoa, sabe? Já tava na fúria, quem que tá entrando aqui, sendo que tinha um sinal na porta falando para não entrar, que o experimento estava em andamento. E aí quando eu olho, um grande amigo meu, um amigo que eu tenho desde o meu primeiro ano de faculdade e que ele havia terminado o mestrado dele no Brasil e tinha aplicado para uma bolsa de estudos na Austrália. Até então eu acompanhava a trajetória dele, mandando mensagens para ele e tudo mais, mas eu não fazia ideia de que ele tinha voltado para o Brasil na metade do doutorado dele para fazer uma visita à família dele. E aí ele foi lá também me visitar dentro do meu laboratório. Aí todo aquele sentimento de raiva que eu tava, né, foi por água abaixo, né? Na hora que eu vi o meu grande amigo, eu fiquei feliz demais. Mandar um salve pro Muzambo, meu amigão. E ele chegou naquele dia com um papo. Cara, eu tô vendo seu experimento aqui. Eu sei o tópico que você trabalha, o seu interesse em estudar os efeitos dos poluentes nos animais. E tem um laboratório, na verdade mais de um, alguns professores na Austrália, que trabalham em cima dessa temática e que eu tenho certeza que você sairia super bem em estar desenvolvendo o seu doutorado por lá. E aí, né, eu na correria daquele meu dia a dia, assim, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Poxa, acendeu uma luzinha aqui. Será que era isso que eu precisava? Eu já tinha esse plano desde o começo, antes mesmo de ir para os Estados Unidos. E agora isso chegou até mim. E eu fiquei muito pensativo. Eu lembro que eu terminei o que eu tinha que fazer nos laboratórios. E aí logo em seguida já liguei para a Luísa, a minha esposa, que na época era minha namorada. O Muzambo, meu amigo, apareceu aqui no meu laboratório enquanto eu rodava os experimentos e foi me contando da experiência dele do doutorado na Austrália. Nossa, será que é um sinal para a gente planejar toda a nossa segunda experiência internacional? Até porque eu conheci a Luísa nos Estados Unidos. E aí, naquele momento, a Luísa
pensou, não sei se é o momento, mas vamos pensar mais a fundo sobre isso. E desde então, eu comecei a pesquisar, sabe? Foi o gatilho que eu precisava para retornar todos os meus planos, meus sonhos de estudar e morar na Austrália e também conduzir o meu doutorado, o meu PhD, que também sempre fez parte do meu plano como profissional, como biólogo, minha carreira nas ciências. E daí, a partir daquele dia, foi uma loucura. Vou confessar para vocês que a Luísa e eu começamos a pesquisar, assistir conteúdo, consumir conteúdo sobre a Austrália. E, gente, foi uma loucura. Foi uma loucura. A gente aprendeu tanto sobre o país, mas tanto sobre o país. Eu assistia vídeos de pessoas andando pelas ruas de Melbourne que eu comecei a criar um mapa mental da cidade de Melbourne, que quando eu cheguei aqui eu reconhecia os lugares. Parecia que eu já tinha vivido, já tinha passado por ali. Olha só. E aí começamos a mentalizar, começamos a alimentar essa vontade de vir para Melbourne, de morar em Melbourne, a cidade que foi eleita 7 vezes a melhor qualidade de vida do mundo, 7 vezes consecutivas. Então a gente começou a alimentar esse sonho como casal, como indivíduos, e eu pensando nesse link de unir o útil ao agradável, meu doutorado, sabendo que tinham laboratórios na Austrália que se dedicavam à pesquisa que eu tinha interesse, completar o meu doutorado, tudo fazia sentido. Eu agradeci muito e agradeço até hoje o meu amigo por ter plantado essa sementinha, na verdade por ter regado e colocado adubo nessa sementinha que já estava aqui há muitos anos. E a partir daquele momento, eu comecei, juntamente com a Luísa, a dar os meus primeiros passos em direção ao meu doutorado com bolsa de estudos aqui na Austrália. E agora eu quero contar para vocês, muito provavelmente esse vídeo vai ter uma sequência, esse é só o primeiro, que eu vou detalhar cada etapa da minha aplicação para uma bolsa de estudos de pós-graduação, no meu caso para PhD, o doutorado e uma universidade australiana. O primeiro passo de todos que eu fiz, então quando eu decidi vou fazer o meu doutorado na Austrália, o que eu comecei a fazer foi procurar pelos professores e suas respectivas universidades australianas que trabalhavam na área de meu interesse. Como eu falei já no começo desse vídeo, eu sempre tive interesse em estudar os efeitos de poluentes, de químicos na natureza, nos animais. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa no Google mesmo, quais professores que trabalhavam nessa área nas universidades australianas. Como que eu fiz isso? Aí já fica a dica para você também começar o seu processo. Eu montei uma lista de universidades australianas e comecei a procurar, fiz uma tabela no Excel mesmo, comecei a procurar o contato, a página oficial de cada universidade. Como que eu dei o meu pontapé inicial? Aqui na Austrália existe um grupo chamado The Group of 8, que são as 8 melhores universidades da Austrália. É muito parecida a mesma ideia da Ivy League nos Estados Unidos, que também é o grupo das melhores universidades americanas. E aqui é o grupo das 8, as 8 mais, que também estão melhor ranqueadas em relação ao ranking global. Eu parti desse grupo das 8 e comecei a olhar no site de cada uma, dentro do departamento de ciências biológicas, que é a minha área, qual era o staff, quais eram os professores que trabalhavam no departamento de ciências biológicas. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu comecei a pesquisar um por um e ler o perfil de cada professor. Então imagina uma lista de, vamos colocar aí de 30, 40 professores por universidade. Eu fui lendo o nome de cada um, o que ele fazia. Se tivesse ali o link já do site pessoal desse professor ou Twitter, eu já seguia o Twitter do professor que eu tinha interesse, já ia no site pessoal e por área eu fui montando a minha lista de interesse. Então imagina uma tabela no Excel aqui. Eu tenho as universidades, o site das universidades, os professores que eu fiquei interessado em cada universidade e informações sobre esses professores para depois eu montar um ranking. E aí eu escolhia lá cores diferentes
para cada professor que eu achava que eu ia ter mais afinidade. Então eu escolhi a cor verde para os professores que eu tinha mais interesse em trabalhar com eles, amarelo para um plano B e um laranjinha ali na minha tabela de cor laranjada para aqueles que é um plano C, né? Se nada funcionar, eu trabalharia com isso. Talvez uma área que não seja tão relacionada a que eu vinha trabalhando no mestrado, mas uma possibilidade que eu também tinha interesse. E aí montei a minha lista. Universidades, site das universidades, professores e os contatos dos professores. E-mail, site pessoal, Twitter. E fui acompanhando esses professores nas redes sociais. Também li os artigos que os professores que eu tinha interesse estavam publicando no momento para entender o que eles estavam pesquisando, o que estava acontecendo no laboratório deles. Montei a minha lista e comecei a entrar em contato com os professores que eu mais queria. O meu top 1, lógico, foi o meu primeiro contato. Então, entrei em contato com esse meu professor, o top 1 da minha lista, que hoje é o meu orientador. Então, sou muito grato e feliz em falar que o professor número 1 da minha lista é o meu atual orientador. Eu recebi o sim dele depois do processo, depois de uma entrevista que nós marcamos antes mesmo da pandemia. Então, tudo começou em 2020, quando eu entrei no Twitter desse meu professor top 1 e vi que ele estava anunciando vagas de doutorado no laboratório dele. Porque ele tinha aplicado para um projeto muito grande, e ele recebeu um incentivo financeiro do governo australiano. E aí ele abriu vagas para aluno de doutorado. Eu entrei em contato com ele sabendo disso, falei, professor, eu vi que você fez esse post no Twitter e tudo mais, e eu tenho interesse nessa vaga, porém eu ainda estou fazendo o meu mestrado no Brasil, sou um aluno internacional, e queria saber se eu posso aplicar nesse momento, quais são os documentos necessários. Para você entender mais sobre o meu perfil, eu vou deixar em anexo aqui o meu currículo, vou deixar aqui uma cover letter falando um pouco mais sobre o meu perfil, quem sou eu, o que eu já fiz na minha vida e quais são as minhas experiências como profissional na área de biologia. E fiz esse primeiro contato. Ele ficou muito interessado, ele leu todo o meu perfil, falou que se interessou, que tinha tudo a ver com o laboratório dele, e nós marcamos uma entrevista via Zoom. Conversamos, batemos um papo em inglês, obviamente, e deu um match. Logo de início, assim, eu percebi que as nossas ideias batiam. Eu mostrei para ele todo o meu projeto, o que eu tinha de vontade de fazer durante o meu doutorado, e ele falou que ele tinha condições de me recepcionar no laboratório dele e me oferecer estrutura para que desenvolvesse o meu doutorado naquilo que eu queria. Só que, naquele momento, ele falou, eu preciso de um aluno para agora, a vaga é para agora, e você precisa terminar o seu mestrado. Então faz o seguinte, eu gostei muito de você, termina o seu mestrado primeiro, assim que você tiver o título de mestre, você me manda um e-mail avisando que está pronto para aplicar para uma vaga de doutorado. E foi assim que aconteceu. Demorou um pouco, terminei o meu mestrado durante a pandemia, defendi em algum momento em 2021, olha só, foi quase um ano após o primeiro contato com o meu orientador daqui da Austrália, e nesse meio tempo eu estabeleci contatos com outros professores da Austrália, isso é muito importante, para ter o meu plano A, o meu backup, né? Meu plano A, meu plano B, meu plano C e assim por diante, né? Para não apostar todas as minhas fichas. Imagina só se depois de um ano que eu esperei terminar o meu mestrado, minha primeira opção, esse meu professor fala, olha, infelizmente não tenho mais vaga para você no meu laboratório. Então, estabeleci outros contatos, deixei cartas na manga para não ficar desamparado. Eu queria fazer o meu doutorado, esse era o meu objetivo, e morar na Austrália. Terminei o mestrado por volta de 2021 e terminei num dia, defendi num dia, fui aprovado. Antes mesmo de receber um certificado, meu diploma, eu já fui e mandei e-mail para o meu professor. Professor, você lembra de mim? O brasileiro que estava terminando o mestrado, que trabalha nisso, naquilo e tal. Eu terminei o mestrado e gostaria de aplicar para uma vaga de doutorado no seu laboratório. Ainda tem vaga e coisa e tal? E ele falou assim, tem sim, pode aplicar. Vou ficar muito feliz em poder te ajudar nesse processo.
E aqui estão alguns detalhes do que você tem que fazer para a sua aplicação. Me mantenha atualizado e, assim que você puder, pode começar a anexar os seus documentos na página da universidade para que nós possamos fazer a análise do seu currículo e ver se você se classifica como um aluno de doutorado, aprovado como aluno de doutorado na universidade, e se for aprovado numa colocação para receber uma bolsa de estudos 100% integral, mais um salário mensal pelo seu trabalho, durante o seu doutorado. E aí eu fiquei, nossa, eu tenho que me preparar, vou dar o meu melhor, vou fazer uma ótima aplicação, mesmo sabendo das circunstâncias da pandemia. Não sei se você lembra, mas o que aconteceu na Austrália durante a pandemia? O país fechou completamente as fronteiras. Alunos internacionais não conseguiam entrar no país e aqueles que já estavam aqui por um longo período também não conseguiam sair e voltar para o seu país natal. Olha só a situação. Eu estava alerta disso, eu estava consciente disso, inclusive em uma das conversas, das entrevistas que eu tive com o meu atual orientador, anos atrás, nós falamos sobre isso e que isso podia ser um risco, mas eu decidi fazer a aplicação pela minha vaga de doutorado com bolsa na Monash University, que é uma das melhores universidades da Austrália, se não a maior universidade australiana, e está entre as top 40 do mundo. Eu decidi que valia a experiência de aplicar naquele momento, mesmo correndo o risco de ser aprovado e não conseguir entrar na Austrália. Por quê? Eu ia ganhar conhecimento sobre o processo de aplicação, e isso ia ser muito importante para mim. Esse foi o meu primeiro passo, e o segundo passo foi a aplicação propriamente dita. Então, o que é uma aplicação? Como que você aplica para uma vaga de doutorado fora do Brasil? Usando o seu computador em qualquer lugar do mundo, você consegue aplicar para uma bolsa de estudos em qualquer país que esteja oferecendo uma vaga para aluno internacional. Então, o que eu fiz? Abri o meu computador, entrei na página da universidade, fui na parte de estudantes internacionais, aplicação para alunos de doutorado, e ali tinha todas as informações. O que é uma aplicação? Nada mais, nada menos, é você oferecer documentos que comprovem as experiências que você teve no passado, que vão mostrar para a universidade que você tem o perfil ideal para aquela vaga. É um processo seletivo. No Brasil, geralmente fazemos o vestibular. E aí, dependendo da sua nota, você é ranqueado. Neste caso das aplicações, muitas coisas estão envolvidas nesse processo. Documentos como seus diplomas, certificados em atividades extracurriculares, cursos que você fez, estágios que você fez, trabalhos vinculados à sua área que você fez e você pôde desenvolver competências, habilidades que vão te favorecer durante o seu doutorado, o seu mestrado, a sua graduação fora do Brasil, o seu histórico escolar, com todas as suas notas, desde a graduação, do mestrado, tudo que você cumpriu e que você recebeu uma nota, uma certificação ou um ranqueamento, tudo isso conta. Outra coisa bastante importante que fez com que eu ganhasse posições no ranqueamento de bolsas de estudo foi artigos publicados. Não era uma exigência obrigatória, mas aqueles que possuíam artigos publicados, principalmente como primeiro autor, mas também coautor conta muito, ganhavam um acréscimo de pontos na nota final, que ajudava a ter um perfil de grande chance de conseguir uma bolsa de estudos. Então, eu separei todos esses documentos que tinha na lista do site da universidade, eu comecei a separar. Aqueles que eu tinha uma versão física, eu primeiro traduzi, lembrando que os documentos devem estar em inglês e não pode ser qualquer tradução, você colocar ali no Google Tradutor e traduzir, não. Principalmente os documentos que são diplomas, certificados e histórico escolar, você precisa fazer uma tradução juramentada, que comprove que a tradução foi feita de forma legal e genuína, baseada no documento original.
Então, fiz todas essas traduções e comecei a me preparar por um teste muito importante que é requisitado aqui na Austrália, o teste de proficiência em inglês. Então, eu levei um mês estudando, no meu caso eu fiz o TOEFL, porque eu já tive a experiência com TOEFL quando eu fui para os Estados Unidos, então eu decidi fazer o TOEFL, mas as universidades australianas aceitam outros testes de proficiência em inglês, e naquele momento no site tinha a nota mínima que eu tinha que tirar no TOEFL a fim de ser aprovado, e isso é obrigatório, você precisa cumprir com aquele score mínimo para você conseguir ter uma aplicação efetiva. Senão eles nem corrigem a sua aplicação, nem olham para os demais documentos. Então eu me preparei durante um mês para o TOEFL, fiz o TOEFL, foi o último documento que eu precisava fazer, e aí consegui a nota mínima, recebi o certificado do TOEFL depois de alguns dias que eu tinha feito o teste, e mandei uma mensagem para o meu professor. Professor, tenho todos os documentos em mãos e estou pronto para fazer a aplicação para minha vaga de doutorado no seu laboratório. Sabendo disso, o meu professor falou: Muito bem, parabéns. Eu vou te recomendar, vou te mandar uma carta que eu estou ciente, te convido a aplicar para uma bolsa e uma vaga de aluno de doutorado no meu laboratório. E foi assim que ele fez. Me redigiu um e-mail, eu tirei print desse e-mail e coloquei junto com os demais documentos no meu processo de aplicação. Tudo online, escaneei todos os meus documentos digitalizados, em inglês, coloquei na plataforma, é um próprio site, uma própria plataforma criada pela universidade, cada universidade vai ter a sua, então dá um pouco de trabalho quando você está aplicando para diversas universidades. Coloco os documentos em anexo, tive que dar uma breve explicação sobre cada documento e enviei para a universidade. A universidade, no caso da Monash, levava até 6 semanas a partir da deadline de aplicação, que são 2 deadlines no ano, isso é muito bom. Então, se você não conseguir aplicar na primeira deadline no início do ano, você tem uma segunda tentativa mais para o final do ano. Isso vai variar de universidade para universidade. E após 6 semanas da deadline que eu apliquei, Round 1 e Round 2, que são as 2 deadlines, início do ano, final do ano, 1 e 2. Então, quando deu 6 semanas, eu recebi um e-mail da universidade dizendo: Gabriel, parabéns, você cumpre todos os requisitos para ser um aluno de doutorado aqui na Monash. Infelizmente, nós não podemos te conceder uma bolsa de estudos porque não estamos aceitando alunos internacionais no momento pelo fato das fronteiras estarem fechadas. E aí foi um balde de água fria, porque eu tinha feito todo um processo, depositado todas a minha energia, o meu trabalho durante várias semanas. Também tinha um comprometimento com o meu orientador que tinha aceitado me receber no laboratório dele, mas eu já sabia do risco. Então, sim, senti um pouco de tristeza por não ter conseguido, assim, felicidade de ter sido aprovado, mas a infelicidade de não poder assumir aquela vaga pelas circunstâncias de não ter bolsa para estudante internacional. E sem bolsa de estudo, pagar um curso que fica no mínimo R$1 milhão é inviável, né? Não seria possível fazer isso. Então, eu engoli seco, mandei um e-mail para o meu professor dizendo que eu agradecia muito a disposição dele, mas que por essas circunstâncias da pandemia eu não ia conseguir iniciar o meu doutorado naquele momento. Mas jamais eu falei para ele que ali era o fim da linha. O que eu disse? Vou esperar a pandemia acabar e no próximo round que eu puder aplicar, sabendo que a Austrália abriu as fronteiras novamente para os estudantes internacionais, eu vou aplicar de novo. E foi assim que aconteceu. Voltei para minha vida no Brasil, trabalhei quase 1 ano e meio, depois que eu terminei o meu mestrado, depois que eu sabia do resultado dessa minha primeira aplicação, não desisti,
continuei procurando por outros professores, até mesmo outros países que as fronteiras estavam abertas. Afinal, o meu objetivo mais importante era fazer o doutorado. Esperei a situação da pandemia e a Austrália abrir as fronteiras novamente e apliquei pela segunda vez. E dessa vez eu tava craque, né? Porque eu já tinha feito a primeira vez, sabia de todos os detalhes e melhorei a minha primeira aplicação. Tive tempo de publicar mais um artigo científico como primeiro autor, que contou muitos pontos na minha aplicação, e eu estava sentindo que naquele momento, na segunda aplicação, com as fronteiras abertas, eu já tinha sido aprovado uma vez, eu não ia deixar passar nessa segunda oportunidade. Mandei e-mail, marquei outra entrevista com o meu atual orientador, falei para ele que estava preparado para fazer uma nova aplicação, ele ficou ciente, ficou feliz em saber, falou, pode tentar, que o seu lugar aqui no laboratório está guardado e espero que você tenha um resultado positivo. E lá fui, apliquei, coloquei todos os documentos novamente, esperei as 6 semanas, todo o mesmo processo, com aquele frio na barriga, ansiedade de receber a resposta da universidade, e eis que me chega um e-mail da Monash University dizendo que eu tinha um resultado na plataforma deles e que eu tinha que fazer o meu login para ver se eu tinha sido aprovado ou não. E aí eu entrei, foi uma expectativa gigantesca. Eu lembro que estava toda a minha família junto e aí a gente ficou na expectativa, será que dessa vez vai acontecer? Será que dessa vez vai acontecer? E aí chora, chora! Nossa, graças a Deus! abri com meu login e senha, olhei a página e tava lá. Parabéns, você recebeu 2 aprovações. Você foi aprovado como estudante de doutorado na instituição e parabéns, você foi aprovado com uma bolsa de estudos por conta da sua classificação no ranqueamento do processo em relação aos demais alunos que também aplicaram. E aí fiquei muito feliz, comemoramos muito, foi o início de um sonho, né? Foi um processo que a gente estava passando de muita dedicação, né? Teve muita dedicação da minha parte, muito apoio de todo mundo que estava em volta de mim naquele momento, e receber aquele sim foi assim, um dos melhores sentimentos da minha vida, de saber que dali para frente eu ia viver tudo aquilo que eu tinha planejado desde 2015, antes mesmo de ter ido para os Estados Unidos. Eu ia viver aquela sementinha que foi plantada, eu ia colher o fruto dela, desde aquela conversa que eu tive com o meu amigo no laboratório, quando eu estava rodando os meus experimentos do mestrado. Então, passou um filme na minha cabeça, todo o conteúdo que eu tinha consumido sobre a Austrália, agora eu ia viver aquilo aqui, ó, na pele, né? Ia viver presencialmente, estando aqui no país. E aí, o meu próximo passo foi conversar com o meu orientador e falar para ele que eu tinha sido aprovado. Ele me deu os parabéns, me parabenizou principalmente pela persistência de não ter desistido. Ficou surpreso com o fato de eu não ter sido imediatista, então eu esperei todo o processo, lidei com o fato da pandemia, não me abati com a primeira resposta das fronteiras fechadas, apliquei uma segunda vez e consegui ser aprovado. E até hoje ele fala isso para mim em todos os desafios que eu tenho ao longo do meu doutorado. Ele fala, Gabriel, lembra o que você fez para você chegar aqui? Você não foi persistente? Você não desistiu? Então esse desafio aqui no seu doutorado, isso que você tem que cumprir, essas tarefas que você tem que fazer, vão ser fichinha para você. Ele sempre fala isso para mim nas reuniões que nós temos, toda vez que eu tenho um desafio para encarar um milestone, alguma coisa desse tipo ao longo do meu doutorado. Então, sou muito grato por esse processo, que fica a lição aqui para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, de não se abater com o resultado que não foi positivo naquele momento. E acreditar que se você está dando o seu melhor,
né? Também descobrir o que você pode melhorar caso um resultado não positivo apareça, o que você pode melhorar, o que você pode fazer a mais para ser diferente a segunda vez e que você não conseguiu fazer na primeira vez, o que você pode fazer para ser ainda melhor, né? Então, acho que essa é uma lição muito importante dentro do processo e muitas pessoas não cumprem todo esse processo. Lembrando, isso já é o processo seletivo, isso já faz parte da sua seleção. Continuar do começo ao fim dentro do processo seletivo. Muita gente desiste e já fica para trás, e aí os resultados não aparecem. Óbvio, né? Tem que cumprir, é o caminho, o sistema funciona desse jeito. E logo depois da aprovação, veio então todo o processo de assinar os contratos, de aceitar a minha vaga de doutorado, de aceitar a minha bolsa de estudos, aplicar para um visto, contratar o meu seguro-saúde, que é obrigatório, né, para estudantes internacionais aqui na Austrália e muitos outros países. Então, resolver toda essa parte burocrática para daí, então, comprar as passagens e mudar de país. E é claro, também tem todos os afazeres pessoais. Visitar os primos, os tios, as tias, passar um tempo com o pai, com a mãe, com o irmão. Então, a gente pôde fazer isso. Meu casamento com a Luísa aconteceu logo depois da aprovação, que a gente já tinha planejado no início do ano, e a aprovação aconteceu mais ou menos no meio do ano, e logo em seguida foi o nosso casamento. Então, muita coisa também da vida pessoal aconteceu, um momento muito importante, um ano muito especial, o ano de 2022, para assim, então, me mudar para a Austrália, viver esse sonho aqui em Melbourne, fazendo meu doutorado na Monash University, sob orientação do meu professor do top 1 lá da minha tabelinha do Excel lá de trás. Então, olha só que trajetória linda, né? De conquista, de perseverança, de discernimento, de busca sempre por melhorar, de correr atrás, de aprendizado, né? Eu sempre tive o meu objetivo lá na onde eu queria chegar, né? Isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Mas em nenhum momento eu fiquei 100% pensando no futuro. Não, estava concentrado no que eu posso fazer hoje para chegar lá. É o que eu posso fazer hoje para chegar lá. O que eu vou fazer de diferente? Como que eu vou trabalhar? Aonde eu vou? O que eu vou fazer suado aqui hoje para conseguir o objetivo que eu quero lá na frente? Então, esse foi o passo a passo que eu cumpri até chegar até aqui. E nos próximos vídeos, vai acabar sendo uma série, esse é só o primeiro dos vídeos, vou entrar em detalhes em cada processo. Como eu detalhei para vocês um pouco já o processo de escolher a universidade, quais os critérios que eu utilizei para estar escolhendo as universidades, por que eu escolhi a Austrália com tanta certeza, a pesquisa que eu fiz sobre o país Austrália, quero gravar um vídeo para vocês com detalhes sobre o país. Vão ter detalhes de como eu falei com o meu professor, depois que eu tinha feito a minha lista dos professores, como eu entrei em contato com eles, como que você faz esse e-mail, esse primeiro contato. Então, tem toda uma estratégia que aumenta a sua chance de ser aprovado com uma bolsa de estudos na sua pós-graduação aqui na Austrália. Como eu fiz a minha aplicação, quais são os principais documentos e qual a melhor maneira de você preparar esses documentos, como, por exemplo, uma carta de recomendação. Sim, eles pedem carta de recomendação, alguém que conhece o seu perfil para recomendar a sua pessoa para aquela universidade. Olha só quanta coisa envolvida. É bastante coisa? É bastante coisa, mas é tranquilo. Basta ter ali a paciência de entender, não tem nada difícil. Se fosse impossível, eu não estaria aqui agora gravando da Austrália para você que está assistindo aí. Então, todo o processo, todas as etapas, vou detalhar para vocês. Vai ser uma série de vídeos para ficar claro o meu processo de aplicação e que vocês possam replicar esse processo também dentro do planejamento de vocês para você conseguir ser aprovado com uma bolsa de estudos para você fazer sua pós-graduação aqui na Austrália, sendo pago para isso. Olha só que beleza. Morar na Austrália, aqui, por exemplo, em Melbourne, 7 vezes a melhor qualidade de vida do mundo, sendo pago para estar aqui. Quer coisa melhor que isso? Não existe, né? Então, ativa o sininho aqui embaixo,
Curte esse vídeo se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, também dá um pulo lá no perfil do meu Insta. Vou deixar para vocês aqui o meu Insta aqui embaixo, em algum lugar da tela. Segue lá eu posto os stories do meu dia a dia como aluno de doutorado numa universidade australiana. E até o próximo vídeo. Quais eram os professores? E aí fiquei demais. E aí fiquei um resultado não negativo, um resultado